nos consola e age através da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, não só em nós que estamos aqui, mas naqueles que vão ouvir também a tua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 9. Glória a Deus. A gente vai ler a partir do versículo 14. Daniel, capítulo 9, versículo 14. Glória a Deus. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque o justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Como se vê nesse dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiça, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, e do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, de nossos pais, tornou-se Jerusalém e teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, se chama pelo teu nome, amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Como é bom, irmãos, a gente clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Como é bom a gente estar na presença de Deus e entender que é só Deus que pode fazer certas coisas que nós não podemos fazer. Daniel estava no cativeiro. Daniel não poderia resolver a situação com as mãos dele, com os braços dele. A única coisa que Daniel poderia fazer era orar. E foi isso que Daniel fez. Ele orou ao Senhor. E a oração de Daniel foi uma oração intercessória e foi uma oração de confissão. E hoje, irmão, nós que estamos aqui, nós vamos entender a importância da oração intercessória. Embora eu já sei, mas Deus fala com a gente novamente para a gente estar firmado isso na nossa mente e no nosso coração. E a importância da confissão, porque muitas vezes podemos interceder, mas não confessar. E muitas vezes podemos confessar e não interceder. Então, que Deus nos ajude a entender, e que Deus nos ajude sempre a interceder e também a confessar. Aqui Daniel, como eu disse, ele está na Babilônia. Aí Daniel, ele lê a carta do profeta Jeremias, e Daniel entende pela profecia que está próximo de Deus restaurar Jerusalém, que está próximo do cativeiro mudar. Aí Daniel se coloca na presença do Senhor e começa a interceder pelo povo. Daniel começa a orar pelo povo.
antes da restauração acontecer, antes de Deus fazer, Daniel começa a interceder, orar pelo povo, se humilhar na presença de Deus. Isso dá uma lição para nós, irmãos. Não é porque a gente não está vendo que a gente não deve orar. Aí é que nós devemos orar, aí que nós devemos interceder. Porque Daniel não estava vendo ainda. Daniel não estava vendo as coisas acontecer ainda. Ele sabia que estava próximo. Então Daniel resolveu interceder e orar, mesmo ele estando no cativeiro, mesmo a cidade estando destruída, ele resolve interceder. Então isso mostra para nós, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que a casa às vezes esteja destruída, mesmo ainda que a situação não esteja de acordo com aquilo que nós queremos que estivesse, nós vamos fazer o que? Nós vamos interceder. Nós vamos orar. Daniel podia ter cruzado os braços, ou seja, Deus falou que ele vai fazer, então vou deixar Deus fazer. Seria confiança também em Deus. Mas não, ele resolveu interceder também. Então, seja, nós devemos orar, porque Deus ouve a oração. Nós devemos interceder, porque a intercessão, Deus faz Deus agir na vida daqueles que nós estamos intercedendo. Interceder é a gente se colocar no lugar do outro, a gente orar pelo outro, seja, buscar pelo outro. Assim como Daniel estava buscando, não só por ele, Daniel estava buscando, irmão, por uma cidade, por um povo. Já pensou? Quando é um povo orando por uma pessoa, agora é uma pessoa orando por um povo. Então não é uma igreja orando por uma pessoa, é uma pessoa orando por todo o povo. E foi isso que Daniel fez. Aqui ele está lançando, ele está intercedendo, aqui ele está confessando, e ele está intercedendo por muita gente, por muita gente ele está intercedendo, e está confessando, colocando ele no meio, e colocando as pessoas. Então Daniel ora: Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa, nós pecamos, Senhor. Nós procedemos injustamente, Senhor. Nós praticamos o mal, Senhor. No Senhor não há injustiça. Em nós que há injustiça. Nossos pais pecaram, Senhor. Nossos pais falharam, Senhor. Nossos pais erraram, Senhor. Nós também erramos, Senhor. Mas tem de misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da sua igreja, ou para nós hoje, né? Mas tem misericórdia do seu povo. Ele falando, tem misericórdia do seu povo. Olha a sua cidade como está assolada, olha a sua cidade como está destruída, olha como está o seu povo, mas tem misericórdia de nós. Seja, afasta, ele também diz, afasta a tua ira de nós, Senhor, porque o Senhor vigiou sobre nós com ira. Mas afasta a sua ira de nós, não conforme a nossa justiça, mas conforme a sua misericórdia. Não fiado na nossa justiça, não apoiando na nossa justiça, mas conforme as suas misericórdias, porque nenhum de nós que estamos aqui, irmãos, temos esse privilégio de chegar assim e dizer para Deus: Deus, perdoa ele, porque eu não peco, eu não falho, eu não erro. Nenhum de nós temos isso. Só Jesus pode chegar e falar isso. Só Jesus, fora Jesus, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Então Daniel, ele intercede, ele ora para Deus mudar a situação, mas ele também confessa. E a Bíblia diz que quem confessa larga alcança misericórdia, irmão. Quem confessa e muda alcança misericórdia. E Daniel, para a gente ver, irmão, essa oração eu acho tão bonita, irmão, essa intercessão de Daniel, irmão, é tão maravilhosa, porque, irmão, Daniel era um homem justo, a Bíblia vai dizer. Daniel era um jovem, depois ele ficou até idoso na Babilônia. Daniel foi jovem, irmão, e ficou lá na Babilônia quase 70 anos, olha lá, 75 anos, se eu não me engano. Daniel ficou velhinho na Babilônia, passou os reinos, e quando chegou o reino persa, Daniel estava lá ainda. Então Daniel foi fiel lá na Babilônia.
A gente não vê a Bíblia relatando o erro de Daniel. A gente não vai ver, a gente vai ver ele pedindo perdão, porque ele sabia que era pecador, e a gente sabe que Daniel também era falha, era homem, porque a Bíblia declara isso, que todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. Mas eu vejo a humildade de Daniel. Daniel podia chegar e falar: Senhor, foi esse povo que pecou, foi esse povo que falhou, e eu estou aqui no cativeiro por causa desse povo. Eu estou sendo fiel ao Senhor aqui, eu estou fazendo o que é certo, mas foi esse povo que pecou. Mas Daniel falou: não, Senhor, perdoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nós pecamos, Senhor, nós erramos, Senhor, nós falhamos, Senhor. Meus irmãos, quando a gente fosse interceder por alguém, a gente tem que se colocar também como pessoas que precisam de perdão e da misericórdia de Deus. Nós também devemos confessar, irmãos, os nossos erros e as nossas falhas, e pedir para que Deus perdoa tanto nós, tanto aqueles que estão falhando ou que falharam. E Deus tem o poder de perdoar, irmãos. Deus tem o poder de transformar. Deus tem o poder de fazer a obra. Olha o que diz o 15: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê nesse dia, pecamos, ele não fala, foi o povo, pecamos, e procedemos impiamente, praticamos impiedade, injustiça, fizemos coisas que desagradavam ao Senhor, coisas que desagradou a sua vontade. Aí ele diz no 16: ó Senhor, segundo a tua justiça, aparta a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém. Daniel reconhece que Deus é justo, e que Deus está punindo o povo, porque ele falou que ia punir o povo com justiça. Aí Daniel fala: Senhor, aparta a tua ira de nós, conforme a tua justiça, Senhor. O Senhor é justo, o Senhor não faz nada além da conta. O Senhor sabe até onde o Senhor tem que tratar conosco. O Senhor não faz injustiça, então aparta, Senhor. Foi nós que pecamos, foi nós que procedemos mal. O Senhor é justo, mas aparta da tua cidade a tua ira, Senhor. Aparta, irmão, e Deus tem o poder para apartar a ira. Quando a gente, conforme a nossa posição perante o Senhor, se é de arrependimento, Ele tem poder para agir com misericórdia. Ele tem poder de agir com misericórdia. E Daniel continua: e o teu santo monte, por causa dos nossos pecados. Não é por causa do Senhor. Não é por causa do Senhor, Deus. É por causa de nós que está acontecendo isso. Por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, de nossos pais, tornou Jerusalém, um teu povo, em opróbrio, uma vergonha pública para todos que estão em redor de nós. Senhor, foi por causa de nós que tudo isso aconteceu. O Senhor não tem culpa, o Senhor não é injusto, mas mesmo assim eu clamo: Senhor, tem misericórdia, conforme a tua justiça. Olha a humildade de Daniel. Daniel não falou: é culpa sua, Senhor, por causa do Senhor que nós estamos nessa situação. O mundo está assim, é por causa do Senhor. A cidade está destruída, é por causa do Senhor. Daniel falou: não, a culpa é nossa, porque quem peca não é Deus, quem peca somos nós. E o pecado traz toda a consequência que a gente vê hoje. O pecado traz todo o mal. Deus, Ele não cria o mal. O mal veio e passou a existir porque deixou entrar coisas no coração. Satanás deixou entrar coisas no coração, o homem deixou entrar coisas no coração. Mas Deus é o autor do bem, Deus é o autor da salvação, Deus é o autor da redenção, Deus é o autor do perdão, Deus é o autor da misericórdia. Em Deus não há mal, em Deus não há iniquidade, em Deus não há malícia, em Deus não há pecado, meus irmãos. Ele diz assim, ó, ao 17: agora pois, ó Deus nosso, Deus nosso. Podia te falar, ô Deus, que Deus era só o Deus dele. Como tem certas pessoas que acham que o Deus só é o Deus dela, não é o Deus dos outros, não. Não, irmão, Deus é Deus daquele que busca Ele, daquele que clama a Ele em espírito e em verdade.
Deus não é só de uma pessoa não, irmão. Deus, Ele não enviou Jesus para morrer só para uma pessoa. Ele enviou Jesus para morrer pelo mundo, pelos aqueles que clamavam a Ele, para aqueles que vão buscar, para aqueles que vão aceitar. Deus amou o mundo de tal maneira. Então todo aquele que nele crê em Jesus Cristo, vai ter a vida eterna. Então Deus não é só nosso. O Deus é de todo aquele que clama e busca a presença dEle. Em espírito e verdade, daquele que aceitou o seu Filho e daquele que serve a Ele. Então vamos louvar a Deus, vamos engrandecer a Deus, porque Deus é o Deus do povo dEle, irmão, que clama a presença dEle, que busca a presença dEle. Então vamos clamar e buscar a presença do Senhor. Aí diz assim: agora pois, Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a súplica, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Olha o que acontece, irmão, no que Deus faz. Daniel, ele pede para resplandecer a glória de Deus no santuário assolado, onde estava destruído. Olha a lição que Daniel dá para nós. Onde está destruído, Deus pode restaurar novamente, irmão. Deus pode fazer resplandecer. Por quê? Porque a presença de Deus tinha saído do santuário, a presença de Deus tinha saído da cidade, por isso que veio a destruição. Porque onde não há presença de Deus, há espaço e legalidade para o diabo agir. Mas quando nós estamos preenchidos da presença do Senhor, o diabo não toma conta, irmãos. Então Daniel agora ora: Senhor, foi nós que pecamos, foi nós que erramos, foi nós que falhamos, seu santuário está desse jeito por causa do povo, mas tem de misericórdia e resplandece a tua glória de novo, a tua presença de novo, sobre o seu santuário que está assolado. Irmãos, eu não sei qual área da sua vida que pode estar assolada, mas Deus tem o poder de fazer resplandecer. Eu não sei, mas Deus tem o poder de agir. Mas a gente tem que buscar quem? A Ele. Só Ele pode. Como eu disse, Daniel não chegou, falou: eu mereço. Daniel não chegou, não, nós somos santos, nós somos poderosos. Não, Daniel chegou: Senhor, nós que erramos, nós que falhamos, e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua presença. Olha o 18: inclina, ó Deus meu, ou seja, vê a nossa situação, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Irmão, Daniel sabia que Deus era onipresente, onisciente e onipotente. Daniel sabe que Deus está em todo lugar. Mas Daniel está orando para Deus agir. Quando fala inclina, Senhor, olha, está dizendo age, Senhor. É igual nós, quando nós estamos orando: Senhor, ouve a nossa oração, ou seja, responde, Senhor, age na nossa oração, Senhor. Olha que nós estamos passando, nós estamos querendo que Deus age, porque vê, Ele já está vendo. Deus conhece, a Bíblia fala, antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. E se a gente for até a parte mais baixa, ali Ele está, for a parte mais alta, Ele está. Ninguém pode esconder do Espírito de Deus os olhares do Senhor, do olhar do Senhor. Mas Ele está falando: Senhor, olha, Senhor, age, Senhor. Olha a desolação da cidade, que é chamada pelo Teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, fiada em nossa justiça, mas nas Tuas muitas misericórdias. Daniel está falando: Senhor, olha a situação que está a sua cidade. E vocês sabem, os muros foram queimados, o templo foi destruído, o povo estava em cativeiro. Era só um milagre de Deus mesmo. Tanto para eles saírem do cativeiro, tanto até eles chegar na cidade, que era uma viagem, e passava perigo pelo caminho. Eles tinham que ter direção, tinham que ter carta, tinham que ter autorização para eles voltar. Tanto que eles voltaram só depois de um decreto. E tem coisa que é para nós fazer, que nós precisamos de decretos, nós precisamos de autorização, e nós precisamos da ajuda de Deus na trajetória, irmão, senão o diabo nos destrói no meio do caminho. Mas glória a Deus que nós servimos um Deus que começa a obra e termina. Nós servimos um Deus que começa a obra e termina. Se Ele dá autorização, Ele vai dar também a proteção. E se Ele dá a proteção, Ele vai também dar a condição, irmão. Porque o nosso Deus é o Deus que trabalha. Ele diz: Senhor, não é fiado na nossa justiça. Senhor, não é porque eu sou bom, não é porque a gente é puro, não é porque a gente é santo, não é porque a gente faz um monte de coisa. Não, Senhor. Se for pela minha justiça, mas é pela sua, Senhor. Porque o Senhor já viu a nossa justiça, né? Largamos o Senhor,
desviamos do Senhor, deixamos de buscar o Senhor, mas é pela sua justiça, Senhor. Então age pela sua justiça. E tem mais, Senhor, por causa das tuas muitas misericórdias, olha o que ele fala, muitas misericórdias. E lembra no início do culto que foi falado, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo já tinha nos engolido vivo. Então hoje, irmãos, Daniel está ensinando a gente a interceder e confessar. Então o Daniel está ensinando a gente a interceder e também fazer confissões. Ele ensina para nós que nós não devemos chegar diante de Deus com arrogância, com prepotência, mas devemos chegar diante de Deus com humildade e orando, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que esteja tudo assolado, sabendo que o nosso Deus pode restaurar, sabendo que o nosso Deus pode... Irmãos, Deus ama cada um de nós que estamos aqui, irmão. A Bíblia vai dizer em Romanos, se Deus deu o próprio Filho dele, não dará também conosco todas as coisas que é necessário e preciso para nós? Vamos dizer, se Ele deu o mais valioso. Irmão, você acha que Deus não cuida de cada um de nós? Ele cuida, irmão. Mas Ele quer que a gente dependa dEle, Ele quer que a gente busque Ele, Ele quer que a gente esteja na presença dEle, confiando nele. Porque pelas nossas justiças a gente é falho. Pelas nossas mãos mesmo a gente não consegue consertar, irmãos. A Bíblia diz que a gente não consegue acrescentar um côvado à nossa estatura, 45 centímetros, 50 centímetros. Ninguém consegue, irmão, acrescentar. Nós não conseguimos dar vida para nós mesmos, dar o ar para nós mesmos, nós não conseguimos dar saúde para nós mesmos, nós conseguimos é prevenir. Mas quem dá saúde é Deus, quem dá vida é Deus, quem prepara o caminho é Deus, quem sabe o dia de amanhã é Deus, quem corta o laço é Deus, irmão. Então a importância da gente confiar nas misericórdias de Deus. Aí ele diz no 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Olha o que ele diz, perdoa, Senhor. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia daqueles que estão pecando nesse exato momento, que Deus tenha misericórdia dessa igreja, que Deus tenha misericórdia daqueles que estão afastados, daqueles que não aceitou o Senhor, que Deus tenha misericórdia de todos nós, irmão, que Deus possa perdoar o seu povo, possa perdoar a sua igreja, que Deus possa nos perdoar, irmão. Só Deus para ter misericórdia, só Deus para perdoar a nossa vida, só Deus para perdoar a nossa família, nossos familiares, os nossos vizinhos, só Deus para perdoar. Ele diz, perdoa, Senhor, perdoa, porque Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, Ele falou para a gente pedir perdão. Perdoa nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então nós pedimos perdão, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. E ele diz, mas, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Senhor, não demora, Senhor, não tarda, Senhor. Atende a nossa oração, opera sem tardar. Irmão, tem hora que a situação está tão grave, que a gente pede para Deus, Deus, apressa-te, Senhor. Como o salmista, apressa-te, Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor não agir nessa situação, nós vai morrer, nós vai perecer, Senhor, mas age nessa situação. Então, igreja do Senhor, nós podemos pedir para o Senhor, Senhor, opera sem tardar, Senhor, opera, e Deus vai operar no tempo dele, vai dar vitória. Opera, Senhor. Ele diz, mas por amor de ti mesmo. Tem coisa que Deus faz na nossa vida por amor do nome dele, irmão. Como Deus salvou o povo, lembra quando Deus tirou o povo do Egito? No Egito o povo já começou a pecar contra Deus tudo de novo. Aí Deus falou, vixe, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse povo. Mas Moisés falou, Deus, não faz isso não, senão o povo vai falar do seu nome. Então, Senhor, não faz. Aí Deus falou, ó, mas ali era só para testar Moisés, porque Deus é misericordioso. Aí Deus falou, então eu vou poupar esse povo. Deus poupou por amor do nome dele. Tem coisa que Deus faz na nossa vida por amor ao nome dele. Porque ele é bom, ele é perfeito. Deixa eu falar algo aqui, não era algo que eu ia falar, mas olha, vocês vão entender bem. Quando um filho é desonrado, desonra o pai. Quando um filho é desonrado, desonra o pai. Deus não quer que nós desonramos Ele, porque nós somos filhos dEle. Ele não quer ver seus filhos desonrados.
Então, que pai que tem alegria de ver o filho perdido, que pai que tem o filho, ver o filho sofrendo, ver o filho, o pai não tem alegria. E quando o filho faz coisas, o pai tem que corrigir, para que o filho também não envergonhe o nome do pai. Olha o filho do fulano como que está, olha o filho de ciclano como que está, porque Israel blasfemou, fez o povo blasfemar de Deus, porque eles afastaram de Deus, deram motivo para escandalizar, mas Deus falou, não, por amor ao meu nome, eu vou restaurar vocês, para que as nações agora me conheçam que eu sou Deus. E Deus fez, irmão. Tem coisa que Deus faz na nossa vida por amor ao nome dEle, e até por amor às pessoas que estão perto de nós. Por isso que, irmãos, quando você parar, ou melhor, quando você querer parar, desistir, não querer buscar a Deus, não querer buscar Jesus, irmão, você não pode pensar só em você. 3 motivos para você não parar. Vou dar 3 motivos para você não parar. Primeiro, por amor a Deus. Quem ama a Deus, irmão, olha o que Deus fez por nós enviando o Filho dele. Então, primeiro, por amor a Deus, não vamos parar. Segundo, por amor à nossa própria alma. Porque a nossa alma sem Deus é morta. Corremos o risco. E terceiro, por causa das pessoas. Porque você influencia. Tem pessoa que está falando, se ele parar eu paro, se ele sair eu saio, se ele não fazer eu faço. Tem pessoa que influencia, irmão. Influencia. Então, toda vez que a gente pensar, vamos pensar em Deus, vamos pensar na nossa alma. Eu nem coloco, você pode colocar por amor à sua família, por amor a muitas coisas, mas só nesses 3, por amor a Deus, por amor a você e as pessoas, já engloba. Sem quando você parar, não vou parar, por amor a Deus, eu amo o Senhor, Ele fez tudo na minha vida, se não fosse Ele, nem chegaria até aqui hoje. Não vou parar, por amor à minha alma, eu não quero perecer, eu não quero voltar para as coisas desse mundo, eu não quero isso. E por amor àquelas vidas que estão olhando para você e estão dependendo da sua oração. E olha assim, olhem. Então não vamos parar, irmãos, não vamos desistir, vamos permanecer. E Daniel continua dizendo, Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. A cidade era conhecida por causa do nome de Deus. Nós, irmãos, só somos conhecidos como um povo de Deus por causa de Deus. Tira Deus da nossa vida para ver se nós somos povo de Deus. Não somos. É o nome de Deus que nos faz ser povo de Deus. Tirou o nome de Deus, não é povo de Deus. Então vale a pena, irmãos, nós estamos na presença de Deus, clamando pelo nome de Deus, porque quando a gente clama pelo nome de Deus, a Bíblia vai dizer que Ele zela pelo teu povo e Ele zela pelo teu nome. Vale a pena clamar esse nome. Olha o que diz o 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão do princípio, veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde, ou às 3 horas da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. Olha que maravilha. Quando ele estava orando, Deus mandou um anjo. E sabe o que um anjo veio trazer, irmão? A resposta. Sabe o que o anjo veio trazer? O entendimento. Como é bom a gente orar, irmão. Como é bom a gente buscar a Deus. E como eu disse, como é bom a gente interceder. Daniel estava intercedendo por uma cidade que estava assolada, destruída, por um povo que estava em cativeiro. E ele se colocou também na oração. E ali Deus respondeu Daniel, que estava intercedendo por um povo. E Deus falou para Daniel o que ia fazer. Olha que maravilha, irmãos, buscar a presença de Deus. Deus dá a resposta, Deus mostra o que Ele vai fazer. Deus age, irmão, Deus trabalha.
Deus cura. Deus enviou um anjo e Daniel, ali foi esclarecido a dúvida de Daniel. E olha, irmãos, hoje, nós lemos Apocalipse, ali fala as cartas aos anjos da igreja. Quem eram os anjos da igreja? O pastor. Não anjo no sentido de anjo celestial, mas anjo no sentido daquele que está trazendo a mensagem de Deus, está cuidando da igreja. Então, seja, as cartas eram dadas ao anjo, o anjo lia para a igreja, o pastor lia para a igreja, e a igreja recebia aquela carta. E hoje, irmão, em nome de Jesus, hoje foi dado a carta de Daniel. Hoje foi dada a palavra de Daniel 9 para mim e para você. E se Deus está dando essa palavra, Ele está dando resposta. Ele está dando resposta. Ele está dando entendimento. O que Ele está falando para mim e para você? Não para de interceder. E quando for interceder, intercede confessando, intercede reconhecendo, intercede confiando nas misericórdias de Deus, intercede com sabedoria, com graça, que Deus tem o poder de responder e de agir. Se a gente fosse ficar aqui, irmão, cada um tem testemunho do que Deus já fez através da oração por uma pessoa. Cada um, se eu perguntasse aqui, alguém tem um testemunho para falar, orou por alguém, Deus agiu, todo mundo ia levantar e ia contar alguma coisa. Todo mundo. Então, se Deus agiu naquela oração que a gente fez por uma pessoa, Deus não pode continuar agindo agora, irmão? Ele é o mesmo Deus. Então não esquece das vezes que você intercedeu por alguém e Deus agiu. Não esquece das vezes que você intercedeu por uma causa e Deus trabalhou. Não esquece, continua intercedendo. Continua orando, continua buscando, mas sempre confessando, sempre reconhecendo que somos falhos e pecamos, e que precisamos da misericórdia, do amor e do trabalhar de Deus na nossa vida. Versículo 23, olha o que diz. Olha que maravilha isso. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Olha, irmão, no princípio, quando Daniel começou a orar, já saiu a ordem. Irmãos, não é porque Deus já não respondeu na hora, porque Ele não está ouvindo. Ele está ouvindo. Vai dizer mais para frente, Daniel 10, que ele orou 21 dias e Deus foi lá e respondeu Daniel. 21 dias, parecia que não estava ouvindo. Mas depois de 21 dias veio a resposta, porque estava uma guerra, estava uma batalha. Aí no capítulo 10 e 11, aí a resposta veio. Então às vezes você está orando, mas meu Deus, faz 21 dias, faz 10 anos, faz 15 anos. Deus ouve, irmãos. Mas só que a resposta e a mudança vem na hora certa, vem no momento certo. O povo falava lá na carta de Pedro, 2 Pedro, o povo falava assim que Jesus estava demorando. Aí, o que foi falado, Pedro falou, não é que Jesus está demorando não, Jesus não está tardando não, a vinda dele não, é porque Ele quer que muitos se arrependam, Ele quer que todos se arrependam, todos venham ao conhecimento da verdade. Então às vezes a pessoa, mas por que Jesus não volta, porque não faz? Calma, Deus está trabalhando, Deus não quer perder as vidas, Deus não quer perder as almas, Deus quer que as pessoas se arrependam. Já pensou se Jesus volta agora, e quem não está com Ele, irmãos? Aí você fala, mas eu estou e para mim está bom, basta. Aí quando você não estava, já pensou se a pessoa que evangelizou você falou, para mim basta, se aquela lá é ela que se vira. Não, nós temos que pensar nos outros também, estando firme com Deus e orar pelos outros também. Porque um dia Deus teve paciência de nós para a gente chegar até aqui hoje. Deus teve paciência, usou alguém. E se Ele volta antes da gente se converter? Antes da gente aceitar Jesus, onde a gente ia? Para o céu que não ia, para morar com Jesus que não ia para o lago de fogo. Então, quando Deus está trabalhando, quando Deus não está respondendo na hora, não é porque Ele não está agindo, é porque Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle. No tempo dEle, na hora dEle. Quanto tempo minha avó orou por mim, quanto tempo eu orei por familiares da minha família, quanto tempo e Deus fez a obra. Então a gente tem que confiar no poder da oração, irmão. Confia no poder da oração. E diz assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para o declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. Além
de receber a ordem, o anjo ainda traz a notícia: você é muito amado. Já pensou, irmão? Irmão, não era o pastor Everton, não era nem o irmão que estava falando, era um anjo. Um anjo que vinha lá do céu falando que ele era muito amado. Ou seja, Daniel era amado no céu. Quando a gente, irmão, é filho de Deus, faz a vontade de Deus, mas apesar que Deus nos amou antes, mesmo da gente ser filho dele, porque ele enviou o filho dele, e a gente ser inimigo de Deus, ele nos amou antes, a Bíblia vai dizer. Então nós somos amados de Deus, Deus nos ama, irmão. Olha que maravilha isso. Daniel ainda recebe uma oração, recebe a resposta da oração e diz ainda: você é amado. Você que entrou aqui hoje, eu falei, ninguém me ama. Eu digo, Jesus te ama. Tem muita gente que te ama. E se Jesus te ama, os anjos também te amam. E se os anjos também te amam, os irmãos também te amam. Porque o que Deus ama, a gente deve amar. Então, glória a Deus, pelo amor de Deus, pela nossa vida, irmão. Continuando. Toma, pois, bem sentido na palavra, estende e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, espiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Aqui Deus trouxe a resposta para Daniel, mas Deus trouxe uma resposta mais completa do que Daniel estava orando. Deus falou até de coisa dos final dos tempos para Daniel. Daniel é um livro profético também. Deus falou, tem um tempo, Daniel, 70 semanas, 7 semanas, ainda vai ter que purificar. Foi 70 anos que o povo ficou de cativeiro. O povo ficou ali, o povo passou, até que eles retornassem depois e Deus purificasse o povo. E eles voltassem a reconstruir. E ele diz mais, tem mais ainda semanas. Essa até viu o Messias vai ser tirado. E a gente sabe que Jesus veio, Jesus foi. E a gente sabe que Jesus vai voltar. Então o que Deus revelou para Daniel? Traduzindo para nós, Daniel, tem um tempo, Daniel. O tempo primeiro é 7 semanas. Aí foi falando para Daniel todo o tempo de tudo que ia acontecer. Então, igreja, tem um tempo da purificação de Deus. Tem um tempo de Deus trabalhar. A resposta veio, mas Deus falou, Daniel, tem um tempo, tão determinado esse tempo. Irmãos, em nome de Jesus, tem um tempo determinado sobre a nossa vida, irmão. Tem um tempo para Deus restaurar, para Deus fazer a obra. Lembra de Nabucodonosor? Deus falou, vai ter um tempo. Teve um tempo para ele. Para cada pessoa tem um tempo para Deus trabalhar. Para cada pessoa tem um tempo de Deus agir. Para cada pessoa tem um tempo de Deus fazer. Lembra Abraão? Abraão, Deus fez a promessa com 75, foi cumprir com 100, 25 anos. Eu não estou falando que vai ser tudo isso para você, mas tudo tem um tempo. Então o que nós podemos sair daqui hoje? Pensando o quê? Pensando que Deus ouve a nossa oração. Pensando que Deus nos ama. E pensando que tem um tempo de Deus restaurar, que tem um tempo de Deus fazer, que tem um tempo de Deus trabalhar. Então vamos esperar no tempo de Deus. Porque parece que depois Daniel orou, esperou 1 ano para depois vir um decreto para o povo voltar. Não foi na hora. Assim como Neemias orou pelo povo 4 meses em jejum, em oração, até ele poder ir na cidade fazer alguma coisa. Então, em nome de Jesus, vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, que a gente vai ver o agir de Deus, irmão, agir do Senhor, mas não vamos desistir. E entenda, tem um tempo, deixa Deus trabalhar no tempo dele, que vai dar tudo certo. Irmão, por nós mesmos, vamos dizer, nós queríamos restaurado hoje. Quem não quer uma coisa restaurada hoje? Né? Quem não quer? Eu quero. Ele tem poder para, se ele quiser, ele restaura hoje. Nós já não lembra aqui hoje o cego que clamou e Deus restaurou a saúde dele? Mas quanto tempo também, né? Daquele cego que está daqui, ele também não dá para contar, né? Mas Jesus fez na hora. Tem coisa que Jesus faz de imediato. Se ele quiser, ele faz agora. Mas tem coisa que vai um tempo. Agora, pastor, o que acontece nesse tempo? Nesse tempo ele trabalha em nós, para receber aquilo que ele tem.
Nesse tempo Ele molda o nosso caráter, nesse tempo Ele vai colocando fidelidade, nesse tempo Ele vai transformando nós à imagem de Cristo, nesse tempo Ele vai nos preparando para receber aquilo que Ele tem para nós. Porque tem coisa que acontece na vida da gente, e a gente fala, isso aí é por causa do outro, isso aí é para Deus trabalhar no outro. Às vezes é para trabalhar em nós, às vezes é para Deus fazer em nós, e a gente não entende. Mas vamos glorificar a Deus, irmão, porque Daniel entendeu que ele tinha que interceder e confessar, fazer confissões. E aí você, aprendemos aqui nessa noite, que vale mais interceder e confessar. Vale mais interceder e confessar. Porque quando a gente entende que a gente se coloca na posição, intercede, confessa, Deus age. Deus age, vem com resposta, dá entendimento e o nome dele é glorificado. Irmãos, como eu disse, o povo voltou. Aqui não aconteceu tudo que Deus falou para Daniel. Ainda tem profecias que são futuras. Mas do povo voltar do cativeiro, em parte Jerusalém restaurar aconteceu. Da restauração. Então tem coisa, também traduzindo para nós, que vai acontecer aqui na nossa vida. Mas tem coisa, irmãos, que é só na Nova Jerusalém. Tem coisa que é só no novo céu e na nova terra. Vou dar só um exemplo. Você fala, mas não queria nunca mais ter tristeza nesse mundo. Então aí eu digo para você, você vai ainda chorar um pouquinho. Mas não é por causa de mim, é porque a Bíblia diz. Porque aqui há tempo para todas as coisas. Agora lá na Nova Jerusalém, você pode preparar só para sorrir. Porque lá não vai ter mais choro, mais tristeza, mais morte, nem dor. Lá não vai ter. Então vamos glorificar o Senhor, irmãos, e vamos entender que Deus está ouvindo a nossa oração, a nossa intercessão. Então continua orando pela tua vida, como o cego Bartimeu, ele pediu por ele, e vamos continuar intercedendo pelo próximo, e vamos continuar confessando que Deus vai fazer, amém? Vamos se colocar de pé, e por amor ao nome dele. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite, não fiados em nossa justiça, não confiados em nossa justiça, não confiando nas nossas próprias forças, mas confiando no poder do Senhor. Pai, nós pedimos perdão, Pai, porque nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Tem coisa que acontece que não é culpa sua, e não é culpa sua de jeito nenhum, mas é que é culpa nossa, porque nós que somos falhos, nós que pecamos, nós que erramos. Pai, por favor, contempla a nossa situação, contempla a situação de cada um que está aqui. O Senhor nosso Senhor, atende-nos, Pai, tem misericórdia. Olha toda a assolação que muitas vezes tem acontecido na nossa vida por causa dos nossos pecados e o inimigo tem nos assolado. Tem misericórdia, Pai. Onde está assolado na nossa vida? Onde está assolado na vida de algum irmão aqui? Onde está assolado na vida da igreja? Onde está assolado, Senhor, seja na nossa casa, na nossa família? Onde está assolado nessa igreja, nesse ministério? Onde está assolado em nós? O Senhor tem um poder para restaurar, o Senhor tem poder para trabalhar, o Senhor tem poder para curar. Então nós colocamos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, essa igreja, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida financeira, colocamos a nossa vida espiritual, colocamos todas as áreas da nossa vida nas suas mãos, Senhor. Colocamos a tua igreja, a tua obra, colocamos a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos, Senhor, as almas nas suas mãos, os nossos familiares, nossos vizinhos, esse bairro, colocamos nas suas mãos, porque sabemos que o Senhor pode restaurar, Senhor. Então, por favor, Senhor, olha, atende, tem misericórdia, Senhor, por amor ao seu nome. Oh Deus, ajude nós a dar testemunho, Senhor, do culto de hoje. Ajude nós a dar testemunho da resposta da nossa oração, da nossa intercessão, das nossas confissões. Pai, cada um que entrou aqui, Senhor, Pai, dá força para permanecer firme na Tua presença. Dá força, Senhor, para permanecer firme na Tua presença. E restaura a vida de cada um que entrou aqui, Senhor. Restaura a casa de cada um que está aqui. Restaura o lar, restaura a família, restaura a saúde. Restaura, Senhor, as áreas que estão assoladas na vida da Sua igreja, do Seu povo. Senhor, tira todo deserto, tira toda destruição, tira toda a morte, tira toda a culpa, tira todo o pecado. Traz santificação, traz libertação, traz restauração. Traz, Senhor, por amor ao seu nome. Age, Senhor, nós pedimos, Senhor.
Senhor meu Deus, cura minha esposa, restaura a saúde da minha esposa, tem misericórdia, Senhor. Restaura a saúde de cada irmão que está aqui, a minha também, Senhor. De cada irmão que está aqui, Senhor. As emoções, os sentimentos, o espiritual, tem misericórdia, Senhor. Restaura a comunhão, se algum irmão pecou contra ti aqui, errou, ou se nós pecamos, erramos, falhamos, negamos, Senhor, restaura a nossa fidelidade, Senhor. Restaura o nosso compromisso, restaura a nossa vida de comunhão, restaura o nosso conserto com o Senhor, restaura, Senhor, nós pedimos por amor ao seu nome, Pai. Restaura a nossa vida com o Senhor, Pai. Ajude a ver nós ver, Pai, o agir do Senhor. Ajude-nos a ver o agir do Senhor, Pai. E ajude-nos a continuar orando, Senhor. E por favor, Senhor, age. Assim como o Senhor trouxe de volta o seu povo do cativeiro. Assim como o Senhor fez a obra, Pai. Age, Pai, para que nós possamos testemunhar. Restaura, Senhor, por amor ao seu nome. E conforme as suas muitas misericórdias, nós pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que entrou aqui. Em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que entrou